Paulo Sérgio de Macedo, mais conhecido como Paulo Sérgio, nasceu em Alegre no dia 10 de março de 1944. O cantor e compositor capixaba iniciou sua carreira em 1968 no Rio de Janeiro, lançando um compacto com o sucesso Última Canção. O disco obteve sucesso imediato e vendeu 60 mil cópias em apenas 3 semanas, transformando seu intérprete num fenômeno de vendas. Primeiro filho do alfaiate Carlos Bete de Macedo e de Hilda Paula de Macedo, Paulo Sérgio, se não tivesse manifestado desde cedo o intento de tornar-se músico profissional, talvez teria se realizado como alfaiate, haja vista que aos 10 anos frequentava a alfaiataria do pai, aprendendo os primeiros segredos da agulha e da tesoura. Porém, a veia artística já se desenhava cedo. Aos 6 anos de idade, quando em sua cidade natal, Alegre, Espírito Santo, apareceram as caravanas de artistas de emissoras de rádio do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio participou, ao fim do espetáculo, de um mini concurso de calouros. Foi escolhido o melhor dentre vários concorrentes, passando a ser requisitado como atração especial em todas as festinhas da pequena Alegre. Ao chegar no Rio de Janeiro, para onde a família se mudara em meados dos anos 50, a trajetória do menino Paulo ganhou uma nova conotação. Estudou no Colégio Pedro II e morava em Brás de Pina, na zona norte carioca, quando terminou o ginásio. Aos 15 anos, foi trabalhar em uma loja no bairro do Bom Sucesso. Coincidência ou não, era uma loja de discos e eletrodomésticos chamada Casas Rei da Voz. Como tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições. Os anos 60 sacudiam a juventude e Paulo Sérgio fez seu batismo no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair de Taumaturgo, o mais badalado entre os jovens do Rio. Posteriormente, passaria ainda por muitos outros programas de calouros, como o Clube do Rock, do compositor Rossini Pinto, onde muitos outros ídolos que iriam formar o pessoal da Jovem Guarda se apresentaram. Em 1966, no filme Na Onda do Iê Iê Iê, Paulo Sérgio aparece como calouro do apresentador Chacrinha, cantando a canção Sentimental Demais, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia. Em 1967, uma nova e grande oportunidade de Paulo Sérgio surgiu quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelli, do empresário Renato Gaetani. Paulo, então, prontificou-se a acompanhar o amigo ao violão, que infelizmente não teve sorte. Porém, durante o teste, Álvaro Menezes, integrante do conjunto Os Selvagens e que era responsável por descobrir novos talentos da Jovem Guarda para o Caravelli, constatou que Paulo Sérgio também cantava e manifestou interesse em ouvir algumas das suas composições. Álvaro assegurou a Renato Gaetani, seu tio, que Paulo Sérgio seria sucesso absoluto e assim um contrato foi prontamente assinado. Mas o sucesso veio mesmo antes de gravar. Álvaro levou várias vezes ao programa Haroldo de Andrade na TV Excelsior e o auditório vinha abaixo ao ouvi-lo cantar Benzinho, que ainda nem havia sido gravada. Paulo Sérgio tornou-se muito amigo de Álvaro, a quem pedia conselhos sobre os mais diversos assuntos. Até mesmo sobre a compra de seus 2 primeiros carrões, um Mustang e um Cadillac presidencial. Na época, o motorista de Paulo Sérgio era Tony D'Amito, o qual tempos depois também gravou um disco com a ajuda de Paulo Sérgio e Álvaro. Após alguns dias, Paulo Sérgio gravou um compacto simples, que continha as músicas Benzinho e Lagartinha. Entretanto, a sua afirmação definitiva deu-se com o lançamento em 1968 do primeiro disco, denominado Paulo Sérgio Volume 1, que, alavancado pelo grande sucesso Última Canção, vendeu mais de 300 mil cópias. Paralelo ao sucesso meteórico de Paulo Sérgio, surgiu a acusação de que ele era um imitador do cantor Roberto Carlos, então ídolo inconteste da juventude, dada a semelhança do seu timbre vocal. Como contrapartida, naquele mesmo ano, Roberto Carlos lançaria o álbum O Inimitável. Ainda em 1968, Paulo Sérgio se defende sobre as acusações de mero imitador e, em entrevistas ao radialista Antônio Aguilar, admite ser fã de Roberto Carlos.
que estava somente buscando seu lugar no cenário musical brasileiro e que seu timbre de voz ser parecido com o de Roberto Carlos era uma simples coincidência. Já no final da década de 1960, com o fim do movimento Jovem Guarda, foi contratado exclusivo por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de nunca ter pisado no palco do programa Jovem Guarda, chegou a se apresentar com Roberto Carlos nos Galãs, pois Roberto, que na época não era contratado por nenhuma emissora, também era convidado por Silvio Santos. Do sucesso inicial, advieram propostas para que Paulo Sérgio ingressasse numa grande gravadora. Em 1972, este assinaria um vultuoso contrato com a Copacabana, o qual, em razão das cifras envolvidas, foi considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Por conta disso, muda-se definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua. Pelo selo Beverly, Paulo Sérgio lançaria ao todo 8 álbuns. No dia 4 de março de 1972, Paulo Sérgio contraiu matrimônio com Raquel Teles Eugênio de Macedo, a qual conhecera casual e sugestivamente num pequeno acidente de trânsito. O casamento aconteceu secretamente, numa cerimônia simples, em Castilho, pequena cidade do interior de São Paulo. Em 23 de maio de 1974, nascia Rodrigo, que mais tarde usaria artisticamente o codinome de Paulo Sérgio Júnior. Além de Rodrigo, Paulo Sérgio tivera ainda 2 filhas, Paula Mara e Jaqueline Lira. Fruto de relacionamentos anteriores, em abril de 2011, a sua filha Paula Mara, infelizmente, faleceu. Paulo Sérgio, a partir do final do ano de 1979, praticamente se isolou da vida artística. Ele muda-se para um sítio em Tapicerica da Serra, na Grande São Paulo, e começa a levar uma vida bem simples, criando galinhas, cultivando plantas e passa a viver em contato mais direto com a natureza. Muito caseiro, convida seus pais para virem morar juntos com ele em sua chácara. Inicialmente, os mesmos aceitam sua proposta, mas dias depois retornam ao Rio de Janeiro, onde fixaram residência desde a saída do interior do Espírito Santo. Naquela mesma época, o cantor declara que pensava em abandonar a carreira quando completasse 40 anos. Permanece quase 1 ano e meio sem gravar discos e também sem fazer aparições públicas, uma vez que seu LP, volume 12, foi lançado no início de 1979, até que, em maio de 1980, lança o volume 13 e alguns sucessos já começam a figurar nas paradas de sucesso de todo o Brasil. No dia 27 de julho de 1980, um domingo, Paulo Sérgio fez sua última apresentação na TV. No programa do apresentador Bolinha, da Rede Bandeirantes, onde cantou 2 músicas que já eram sucesso do seu último trabalho fonográfico: O Que Mais Você Quer de Mim e Coroação. Logo após apresentar-se no Clube do Bolinha, nos arredores do teatro onde aquele programa era veiculado, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, envolveu-se num incidente que talvez tenha provocado sua morte. Quando Paulo saiu do auditório para pegar seu carro, um Camaro de cor gelo estacionado próximo à Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, vários fãs o cercaram. Queriam beijos, autógrafos, carinhos e fotografias. Uma delas, agressivamente, começou a comentar fatos relacionados à vida íntima do cantor e sua ex-mulher, Raquel Teles Eugênio de Macedo, de quem era desquitado desde 1978. Para evitar encrencas, os amigos trataram de afastá-la de Paulo, enquanto a moça garantia que ainda tinha muito a dizer. Nervoso, Paulo Sérgio deu a partida em seu carro, mas quando manobrou o veículo, foi atingido por uma pedrada no para-brisa. Fora de si, ele desceu do automóvel e partiu em perseguição à moça, que se refugiou no interior de um edifício, para onde o zelador não permitiu que Paulo a seguisse. Furioso, o cantor avaliou os danos causados ao seu veículo e aguardou vários minutos na calçada que a garota voltasse à rua. Seu secretário, Luiz Mendes, procurou acalmá-lo. Ele ainda teria de cumprir 3 apresentações antes que o domingo terminasse. Finalmente, o convenceram a esquecer o incidente e sair dali. Rumaram para uma pizzaria em Moema. Paulo tentou fazer um lanche, mas não conseguiu comer direito. Tinha muita dor de cabeça e nenhum apetite. A primeira apresentação foi no Grajaú.
Quando terminou de cantar, Paulo chamou seu secretário, pedindo a ele que encontrasse uma farmácia e providenciasse comprimidos para sua dor de cabeça, que estava cada vez mais violenta. Ingeriu 2 de uma só vez e partiu para Itapecerica da Serra. Mas conseguiu cantar apenas 2 músicas. A cabeça latejava dolorosa e implacavelmente, e sua visão estava começando a ficar turva. Cambaleando, ele voltou ao seu camarim. Foi levado até um micro-ônibus e transportado para o hospital Piratininga. De lá, enviaram-no para o Hospital São Paulo. Quando chegou a este último, ele já estava em coma. O diagnóstico foi rápido e assustador. Paulo Sérgio tivera um derrame cerebral. Após as primeiras providências clínicas, Paulo foi internado na UTI. Uma desesperada batalha pela sua sobrevivência estava se iniciando. Amigos e parentes foram alertados. Apesar de preocupados, todos, tanto familiares como fãs e equipe médica, estavam confiantes até aquele momento, uma vez que o cantor era um homem forte e sadio. Com esse perfil, acreditavam que não havia motivo para que se duvidasse de uma possível recuperação. No entanto, mesmo com a equipe médica fazendo o possível, os esforços de nada adiantaram. Na manhã de segunda-feira, 28 de julho, os corredores do hospital já estavam repletos de pessoas que queriam ver e saber alguma notícia sobre o estado de Paulo Sérgio. O otimismo já cedia lugar a um certo desespero. Afora os familiares, ninguém mais naquele momento tinha autorização para entrar na UTI, onde ele se encontrava. As reações de Paulo Sérgio continuavam desfavoráveis. O Dr. Pimenta, chefe da equipe que incansavelmente tentava reabilitar o cantor, após exames minuciosos, revelou aos familiares de Paulo que suas possibilidades de sobrevivência já eram mínimas e, mesmo assim, a luta prosseguia. No hospital, a vigília permanecia contínua, mas uma noite o estado de saúde de Paulo Sérgio, ao invés de melhorar, se agravou mais. Às 14h30 de terça-feira, 29 de julho, foi declarado que já não havia mais nenhuma possibilidade de reversão do quadro clínico, de modo que a sua morte clínica definitiva passara a ser apenas uma questão de tempo. Paulo Sérgio já estava praticamente sem vida e apenas os aparelhos mantinham sua respiração e seus batimentos cardíacos. Às 20h30, foi anunciado o fim de uma longa e dolorosa agonia. Apesar do esforço feito para salvá-lo, Paulo Sérgio, aos 36 anos de idade, estava morto. Durante a madrugada e a manhã seguinte, o corpo do cantor ficou exposto para visitação no velório do cemitério de Vila Mariana, em São Paulo. Atendendo ao pedido dos pais de Paulo Sérgio, foi sepultado no Rio de Janeiro. Na capital carioca, o velório ocorreu no cemitério do Caju. Entre cantores e artistas que prestaram suas últimas homenagens estavam presentes Antônio Marcos, Gerry Adriane, Agnaldo Timóteo, Zé Rodrigues, Edson Vander e Renato Aragão, um dos seus maiores admiradores. O cantor Roberto Carlos não pôde comparecer ao enterro, mas prestou sua homenagem enviando uma enorme coroa de flores com os seguintes dizeres: "Meu coração está em luto, pois morreu meu grande ídolo. Às 16 horas do dia 30 de julho, quarta-feira, seu corpo baixou à sepultura ao som de seu maior sucesso, Última Canção. Segundo alguns amigos de Paulo Sérgio, nos últimos meses, o cantor dava sinais claros que algo não ia bem com sua saúde, já que o artista vinha emagrecendo muito e sentindo fortes dores de cabeça, sempre tratando os sintomas com analgésicos e não dando maior importância ao fato." Para a gravadora Copacabana, declarou Clayton Lazzarini, diretor de divulgação e um grande amigo de Paulo Sérgio, sua morte repentina representava um prejuízo de mais de 10 milhões de dólares por ano a cada disco lançado, já que o artista, juntamente com Benito de Paula, era o grande responsável pelo faturamento da empresa. Só seu último LP, lançado 2 meses antes de morrer, já havia alcançado a marca de 100 mil cópias, uma excelente vendagem para os padrões da época. Em 1981, a então gravadora Copacabana lançava o LP volume 14. Tratava-se de 12 faixas inéditas que Paulo Sérgio havia gravado durante os anos 1970 e não aproveitadas em trabalhos anteriores.
Curiosamente, a faixa que abre o disco chama-se O Amor é Cada Vez Maior, a última música gravada por Paulo Sérgio 2 semanas antes de sua morte. No final dos anos 1980, uma nova tecnologia permitiu juntar as vozes de Paulo Sérgio e de seu filho, então com 12 anos. A canção escolhida foi Quero Ver Você Feliz, música que Paulo gravou em 1975 em homenagem ao nascimento do filho. A nova versão, lançada em 1987, o filho responde ao pai com novos versos, incluídos a letra original da canção.